Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Alunos de jornalismo da Uniso desenvolvem atividades voltadas para instituições do terceiro setor. Na disciplina Assessoria de Imprensa, os alunos aprendem na prática como trabalha um profissional da área. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a coordenadora do curso, professora Andréia Sanhudo, e a aluna do 7º período, Laura Camargo. Professora Andréia, como de praxe no nosso programa, a gente apresenta o nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação e a sua titulação, experiência profissional e quanto tempo está na Uniso. Bom, eu sou formada em jornalismo e mestre em História no Rio Grande do Sul. Toda a minha formação acadêmica e profissional se deu no Rio Grande do Sul. Quando eu vim para a Uniso, em 2000, eu já vim para a carreira acadêmica. Hoje eu sou coordenadora do curso de jornalismo e sou doutoranda, eu faço doutorado no programa de educação aqui da Uniso mesmo, na linha de educação superior. Então a senhora está na Uniso desde o ano 2000, é isso? Isso. E a Laura Camargo, aluna do 7º período. Laura, que é de Tapetininga. Laura, por que você escolheu jornalismo e por que escolheu a Uniso para estudar? Hoje eu escolhi jornalismo pois eu sempre tive muita facilidade em comunicação. E eu já gostava dessa área, não me imaginava em outra área. E Sorocaba eu escolhi pela facilidade de locomoção, já que a minha cidade é perto e eu permaneci morando lá. Muito bem. Vocês também já fez estágio na área, é isso? Sim, já estou no meu 2º estágio e contando com assessoria meu 3º, né? Professora Andréia, a senhora é responsável também pela disciplina de assessoria de imprensa. E vale lembrar que o curso de jornalismo, como curso de publicidade, comemorou neste ano 20 anos do início das primeiras turmas, lá em 1995. O que mudou, pelo menos desde a época que a senhora está aqui, do ano 2000, ou seja, há 15 anos, o que mudou no curso e como é que a senhora hoje vê o curso de jornalismo da Uniso? É uma nova matriz, inclusive, que foi implantada agora que a senhora assumiu a coordenação, lembrando que a coordenadora é eleita pelos professores e o nome é referendado pela reitoria da universidade. Bom, eu acho que mudou bastante, né? Apesar do curso de jornalismo da Uniso ter uma característica muito importante na cidade, que foi o primeiro curso implantado na região, tanto jornalismo quanto publicidade, e a contribuição desta iniciativa, né, que vem junto com a implantação da Universidade de Sorocaba, foi a profissionalização do mercado da comunicação. De lá para cá o curso vem evoluindo bastante, até por uma questão de própria experiência, né, de integração também do colegiado do curso, né, com os profissionais, muitos trabalhando no mercado e atuando na parte acadêmica. Isso contribui muito para que o olhar para o perfil do egresso e o que a gente pode oferecer para o aluno é importante, né? Com a nova matriz, aí, a partir das diretrizes do MEC aprovadas em 2013, nós trouxemos uma nova característica para a matriz do curso. Isso significa, inclusive, um aumento na carga horária, que nos proporcionou, por exemplo, trazer as línguas estrangeiras, como inglês e espanhol. E o grande diferencial aí, e é uma coisa importantíssima também para o curso, que é o olhar para a inclusão social. Acho que o jornalismo hoje, não só a formação, né, enquanto universidade, mas o profissional, ele tem uma obrigação muito importante em trabalhar, em estimular e criar iniciativas para a inclusão social. Pensando nisso e estimulando essa função do jornalismo, nós estamos trazendo para a matriz, então, o curso de Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais. E isso caracteriza e coloca, né, o curso da Uniso como um pioneiro nessa iniciativa, porque é o primeiro curso no Brasil a oferecer Libras como componente obrigatório. Os demais cursos costumam oferecer e oferecem como uma disciplina optativa. O aluno faz se tiver vontade e interesse. Para nós, não, ele passa a ser obrigatório na matriz. Isso significa que o aluno, para concluir o curso e ter o seu diploma, ele terá que passar pela disciplina. Isso fortalece uma discussão de que hoje a obrigatoriedade do ensino de Libras está apenas para os cursos de licenciatura. E então a gente vem fortalecer um debate que tem hoje no Brasil, que as profissões que lidam diretamente com o público, como profissionais da área da saúde, por exemplo, e os profissionais da área da comunicação também têm uma formação em Libras. E o curso, dentro desse período que ele existe, eu estou nele há 19 anos, a gente percebe que ele tem que se adaptar
a realidade do mercado e, consequentemente, tentar se moldar para as características tecnológicas que existem. Fotojornalismo que eu ministro, ela sai do processo analógico, um laboratório químico que ensinava-se revelação e o processo todo químico, para a fotografia digital. Então a gente sai do laboratório analógico e passa para a fotografia digital, inclusive com tratamento de imagem. Outras disciplinas também, a senhora lembra, que foram aí adaptadas por causa das tecnologias que vieram? Muitas, não. A própria prática de texto, né, que a gente sai da máquina de escrever para o computador e saber usar essa ferramenta. Hoje, a internet ela é fundamental na pesquisa para o jornalista, na preparação de uma pauta, na apuração das informações. Então, ela acaba transformando praticamente toda a área da comunicação, como um todo, né? E isso também traz outros elementos que faz com que a gente esteja sempre atento também no que a gente pretende enquanto egresso, enquanto o perfil do egresso da universidade, que não são só as tecnologias, porque as tecnologias hoje a gente recebe um aluno que ele vem muito integrado com isso, né? Então ele já domina software, ele já domina equipamento, ele já chega com uma máquina de fotografia digital, por exemplo, ele já chega dominando essa parte tecnológica, né, da operação do equipamento e dos softwares. Por outro lado, o que falta a esse jovem? A visão de mundo, o conhecimento. Então, da mesma forma que o curso está atento ao mercado e o que essas novas tecnologias vêm aí oferecendo enquanto ferramental para o desenvolvimento da prática jornalística, a gente também percebe, Fernando, por exemplo, que hoje o que faz a diferença de um bom profissional no jornalismo é o conhecimento. Então, isso é uma coisa que a matriz do curso de jornalismo da Uniso vem contemplando muito, que é a formação humanística do aluno. Então, são aquelas disciplinas que muitas vezes são vistas como as disciplinas chatas, né, a sociologia, a teoria, a história, elas são fundamentais para a formação deste profissional. Caso contrário, se fôssemos apenas investir numa área técnica, por exemplo, bastávamos a gente dar 6 meses de aula, né? Aprende a apertar os botões, como a gente fala em sala de aula, e estaria pronto para o mercado. E o que a gente vê é que esse aluno, muitas vezes, ele já chega pronto aqui, sabendo apertar esses botões. Agora, o olhar do que ele vai fazer com esse equipamento e como ele vai usar essa tecnologia, que é essa nossa preocupação fundamental hoje. Laura, você tinha quantos anos quando entrou no curso? 17 anos. Como é que você se percebe hoje, como é que você faz uma autoanálise, uma autoavaliação nesse seu crescimento? Você percebe que aprendeu com esse contexto todo, uma vez que você está no 7º semestre, ou seja, você se forma ainda em 2015 e, consequentemente, você sentiu que amadureceu, alguma disciplina chamou mais a sua atenção do que outra? Como é que foi essa trajetória até agora? Olha, eu entrei uma pessoa e saí totalmente outra, tanto nessa idade, que é fundamental essa transição, mas como aprendizado. Eu sabia que eu ia gostar de jornalismo, eu entrei achando que eu ia querer mais a área de televisão, mas eu conheci a assessoria de imprensa e eu achei o estágio fundamental, porque com todo o nosso conhecimento teórico, a gente colocar isso em prática, assim, completa muito as atividades que a gente faz em sala de aula. E eu adorei todas as matérias, todos os segmentos da comunicação, assim, eu me surpreendi. Agora, você fez estágio, começou na TVT de Itapetininga, e lá você teve contato com outros ex-alunos que são profissionais e trabalham na emissora, não é isso? Uhum. Você lembra de alguém que você possa ilustrar, que você tenha um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais curtia mais, gostava das orientações? Olha, a Juliana Fúrio, eu acredito que ela foi aluna da Uniso, né, eu conheci. Olha, os profissionais todos, assim, eu sempre me dei bem com todos, mas que eu lembro daqui, eu acredito que foi a Juliana Fúrio e a Jussara. E os 2 ex-alunos que trabalham lá também. Que trabalham lá também. A linguagem é a mesma quando você percebe, puxa vida, o professor falou tal coisa, eu não acabei não fazendo, mas agora eu sou cobrada no estágio. Você percebia isso? Ah, claro. Assim, tem coisas, por exemplo, prazo. Prazo, todo aluno eu acho que não gosta de prazo. Eu sempre fui regrada, eu sempre fui assim. Mas eu vejo o quanto é fundamental você ter um prazo. No jornalismo, na comunicação, principalmente em TV, não existe você não ter prazo.
Então, assim, pedir para entregar uma matéria depois, o professor ainda aceita. Tem casos que o professor entende, mas numa televisão você não pode fazer isso. No jornal impresso diário você não pode fazer isso. Então, assim, é outra coisa, é bem diferente, assim. Agora, professor André, como é a importância do estágio? Que era uma discussão eterna do jornalismo, se podia ou não podia fazer estágio. Por muitos anos era proibido esse estágio, a gente acabava disponibilizando para o mercado um aluno só com o cabedal dele, teórico e prático, da sala de aula, sem o estágio. Hoje, pelo contrário, hoje nós temos alunos estagiando e faltando hoje alunos para estágio, ou seja, o mercado nos pede alunos e nós não temos. Como é que o senhor avalia essa identificação e até que ponto isso colabora na formação do aluno? Não, colaborar sem dúvida nenhuma, né? O que acho que a Laura pontuou muito bem, né? A prática, né? O que a gente chama de deadline, né? Que são os prazos na área, são fundamentais, que apenas o estágio vai oferecer isso para o aluno. Até porque a universidade e o mercado, elas são duas instituições muito diferentes, né? Pensando o mercado enquanto os meios de comunicação, enquanto empresas e instituições. São muito diferentes, né? A função da universidade é na formação desse profissional enquanto o aprendizado. Então, a nossa preocupação é com o aprendizado. Eu tenho alunos que, numa aula, eles aprendem, outros precisam de um prazo mais longo. Isto é o aprendizado. Então, quando a Laura fala, o professor não é tão exigente quanto os prazos, né? Então, se eu não cumprir um prazo hoje, eu posso entregar depois. Porque nós entendemos que os alunos, eles têm dificuldades diferentes. Então, eu tenho um aluno que cumpre o prazo por ter uma facilidade com o exercício, outros levam mais tempo que precisam de uma orientação. Mas, no final, eu preciso que os dois tenham aprendido, cada um no seu tempo. O mercado, ele não está preocupado em ensinar, ele não está preocupado com o aprendizado, ele espera que esse profissional já esteja pronto para atuar, né? E vai ser, o mesmo estagiário vai ser exigido como um profissional. Então, essa experiência enquanto estágio paralelo à universidade, eu acho que só agrega valor à formação do aluno, porque aí ele tem, né, a formação da universidade e o deadline, né, a prática do mercado, e até para poder ver que são coisas muito diferentes. Hoje a gente tem essa facilidade do mercado ser bem ampliado para as vagas de estágio, mas a nossa preocupação enquanto estágio continua o mesmo que tínhamos há 20 anos. O pessoal fala, isso é uma reserva de mercado. Não é só uma questão de reserva de mercado. É claro que, como coordenadora de um curso, eu me preocupo sim aonde o meu aluno vai atuar quando os meios de comunicação ficam apenas na contratação de estagiário e não abrem novas vagas para esses profissionais. Então, há uma preocupação sim, a gente precisa estar numa visita constante, num relacionamento constante com os meios de comunicação, até para que não haja abusos, por exemplo, né? Eu tenho um jornalista e 10 estagiários. Então, hoje há, inclusive, uma parceria também com um sindicato que orienta em relação a isso. E eu acho que é o papel da universidade, sim, também estar dialogando com esses editores, né? Com esses donos, né? Digamos assim, dos meios de comunicação, para que não haja esses excessos aí. O mercado de comunicação também, ele passa por uma nova fase nos últimos 10 anos aí, que é um pico de crescimento, né? Então, isso faz com que se tenha mais oportunidades também para os estagiários. A senhora comentou também a respeito de que as redes sociais, que é uma novidade dentro da existência do curso, quando o curso começa lá em 1995, a internet era pouco usada, não existiam as redes sociais até aquele momento, e isso vem sendo agregado durante o curso também, e hoje ele é contabilizado de forma positiva. Por outro lado, os jornalistas mais antigos, eles comentam que a vida da informação, a informação viva, ela está nas ruas. Mas o estudante acredita que através do computador ele tem acesso a tudo e a todos. Ele hoje manda uma pergunta em WhatsApp, já vem a resposta em áudio que ele pode usar no rádio. Ele pode mandar uma pergunta também que vem uma resposta em vídeo, eventualmente pode usar na televisão. O próprio entrevistado já manda uma foto dele e isso facilita, agiliza, mas descaracteriza o trabalho do profissional que vai às ruas. É importante ainda ir às ruas ou
tem que ser entendido de que é dessa forma que vai ser feito o jornalismo daqui para frente? Eu acho que rua é sempre importante, né? Para quem quer trabalhar na área do jornalismo, a rua ela é fundamental, mas não impossibilita hoje o uso dessas ferramentas também, né? Agiliza, né, de fato, o trabalho, né, da apuração. Mas eu acho assim, eu acho que tudo que tem prós tem contras também. Né? De fato, a internet hoje é considerada uma janela para o mundo, né? Porque eu consigo saber o que está acontecendo na China em poucos minutos, coisa que há 20 anos nós não tínhamos. Por outro lado, ao mesmo tempo que ela me facilita, né, e me agiliza, né, em relação a tempo, né, o tempo que a Laura fala aqui, por outro lado, ela também me traz uma carga maior de trabalho. Se antes nós trabalhávamos 3 pautas diárias, hoje estamos trabalhando 5, porque se acredita que com a internet você consegue apurar mais informações. Eu acho que o jornalista que fica... Acho que tudo é uma questão de dosagem. O jornalista que fica só na redação, a geração da cadeira, que a gente chama, perde muito em qualidade profissional e em conhecimento. Eu acho que tudo precisa ser dosado. Eu acho que ele pode ter momentos de rua e momentos de redação, né? Quando a internet vai ajudá-lo, uma fonte, por exemplo, que não está na cidade, que está em outro lugar, hoje a gente tem essa facilidade também para conseguir, via internet, por várias ferramentas que a internet nos oferece, eu ter o depoimento desta fonte. Então, eu acho que, na verdade, o aluno e o profissional, eles precisam saber experimentar, né, a rua, talvez a rua até como uma das ferramentas também importantes para a prática jornalística. Laura, hoje você trabalha numa revista, é mensal, né? Revista? Bimestral. Bimestral. E você vai às ruas para fazer esse trabalho de foto e de entrevistas, ou você consegue resolver tudo sentada na redação? Não, de maneira alguma. Eu vou para a rua, eu faço essa reportagem, eu converso. Como é uma revista bimestral, eu tenho mais tempo. Então, eu consigo conversar, ver a história da pessoa, eu pego fotos. Eu acredito que a matéria fica muito mais completa, é muito mais prazeroso de você fazer. E você realmente está ouvindo daquela pessoa. Você não tem uma hora marcada, você não tem um tempo. Eu tenho mais os meus compromissos, mas eu realmente consigo extrair tudo que aquela fonte tem para me passar. E com o tempo dela, consigo ser clara, faço a minha reportagem tranquila. Se eu precisar voltar, eu volto mais uma vez. Eu faço as fotos, eu planejo. Se eu preciso fazer uma foto mais elaborada, eu tenho esse tempo sim. Mas para contato, eu ainda utilizo a internet, o WhatsApp, o que eu possa favorecer o meu contato com essa pessoa. A Laura comentou que, além de fazer os textos, ela faz as fotografias. Isso é uma tendência hoje do jornalista multimídia? Ele faz as fotos, ele faz a entrevista, ele redige o texto, ele faz o vídeo, ele faz a sonora, que é a entrevista gravada, para as plataformas que tem. De repente ela pode usar um vídeo desse entrevistado para colocar no site da revista. Enfim, é o jornalista multimídia? A senhora, inclusive, estimula isso já desde o primeiro ano? Já, porque é uma tendência, infelizmente e felizmente, né? Infelizmente, porque a gente tem que pensar também nesta relação de multiplataformas aí, multifunções, que a gente tem sofrido, por exemplo, uma redução de outros profissionais na área, como o corte dos nossos repórteres fotográficos, por exemplo, né? O fato do repórter poder, com uma máquina digital, produzir as suas próprias fotos, a gente já vem sofrendo aí desde o início do século XXI, né, desde os anos 2000, sofrendo esses cortes na área da fotografia, assim como a gente sofre cortes na área do cinegrafista, por exemplo, quando o próprio repórter pode também fazer a captação de imagem. E hoje a gente vem sofrendo cortes, né, de profissionais nas redações, porque é possível fazer 5 pautas num dia apenas pelo WhatsApp e com buscas na internet. Então, infelizmente, esse profissional multimídia, a gente acaba, sem contar as questões trabalhistas aí, porque ele acaba desenvolvendo outras funções. Por outro lado, a gente não pode ignorar que há uma tendência mercadológica aí de explorar isso nesse profissional, né? Principalmente para o profissional que vem trabalhar exclusivamente com os portais de notícia, que é uma plataforma de internet. Quando eu
tenho a possibilidade de produzir o texto, fazer a foto, ou fazer a imagem, ou captar um áudio, né? E isso faz com que esse profissional tenha que estar desenvolvendo essas habilidades. Hoje nós temos, inclusive, componentes curriculares no curso que são específicos para trabalhar este profissional com esses olhares, para a imagem, né, para o áudio e para a produção do texto. Laura, quando você começou a fazer estágio na TV Tem de Itapetininga, acredito que o trabalho do produtor era ficar na internet ou no telefone, marcando pautas, marcando as entrevistas, fazendo algumas notas, que colheu as informações. Por outro lado, a gente percebe hoje, não sei se você chegou a fazer, mas você vê com certeza nas emissoras de televisão, o produtor que vai às ruas, muitas vezes com o telefone celular, para fazer reportagens, para fazer matérias, muitas vezes até no sentido de denúncias. Tá? A tal da câmera escondida que antes era colocada na lapela de um paletó ou no botão de uma blusa, ele deixou de existir hoje, porque o celular gravando, ele já é uma ferramenta convencional dos produtores de televisão. Como é que você vê esse tipo de trabalho, se você chegou a fazer alguma coisa parecida? Meu estágio também foi, coincidentemente, meu primeiro emprego. Então, eu via uma necessidade de extrair tudo que eu podia daquele lugar, porque como eu entrei no primeiro ano, no 7º mês da minha faculdade, eu saberia que eu não poderia ficar como estagiária até o último ano, que o prazo máximo era 2 anos. Então, eu era produtora, eu acredito que eu passei por 3 períodos, eu fui da manhã, da tarde e da noite também. Como eu era produtora, mas eu nunca deixei de fazer nada. Tudo que faltavam, colocavam eu para fazer. Eu sempre me interessei em fazer TP, GC, coordenação de link, para fazer matéria. Já tive a oportunidade de fazer sonoras na rua, mas eu sabia que era o momento que eu podia ter para aprender, porque eu acredito que depois da faculdade você já tem que sair um profissional pronto, porque o mercado exige muito. Então eu consegui aprender o que estava ao meu alcance, eu fiz tudo o que eu podia. E um dos temas desse programa, que a gente fez até a abertura, foi com relação ao trabalho da assessoria de imprensa. E a professora Andréia Sanhudo, que é a professora responsável pela disciplina aqui na Uniso, realizou alguns trabalhos práticos. Eu gostaria de saber como é que foi essa motivação da senhora de sair só da teoria e ensinar a assessoria de imprensa para trabalhar com o terceiro setor. Isso não é uma coisa nova que a senhora vem fazendo, inclusive a senhora participa de eventos na cidade hoje e a disciplina do curso de jornalismo e assessoria já é uma referência. Como é que surgiu essa ideia e como é que o trabalho que é feito? Eu já vinha trabalhando com o terceiro setor, por exemplo, que é o setor que nós atendemos enquanto laboratório para assessoria de imprensa, já com os alunos do primeiro período. Uma disciplina que nós tínhamos, que era a oficina de textos, que hoje é linguagem jornalística, e eu vi a possibilidade, então, de trazer esse trabalho com o terceiro setor e a necessidade que o próprio terceiro setor, que são as nossas ONGs, principalmente, em comunicação. A dificuldade de entender o trabalho de um comunicador e a importância da comunicação para trabalhar a imagem dessas instituições. E aí eu trouxe, então, uma proposta para essa disciplina, que ela era uma disciplina primeiramente teórica, e eu percebo, como a minha experiência em assessoria de imprensa, eu tenho 26 anos de jornalismo, 24 anos mais ou menos em assessoria de imprensa, que a teoria, só a parte teórica em sala de aula não dá uma dimensão para este aluno do que é, de fato, você cuidar da assessoria de imprensa de uma instituição. Numa parceria, então, com o terceiro setor, a gente começou a atender várias instituições ao longo de um semestre. Hoje nós conseguimos atender durante um ano, né, como um dos trabalhos do componente curricular assessoria de imprensa, para trabalhar a imagem dessas instituições. E isso vem também atender, Fernando, eu acho assim, o olhar que nós temos sobre o curso, né, e o objetivo que o curso tem em relação à cidade, que é atender às demandas, às necessidades. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa universidade comunitária. Então, as ações extensionistas desta universidade, elas são fundamentais. E o jornalismo, ele tem um caráter extensionista muito forte. Então, nós precisamos, como eu falei, né, da questão da inclusão do Libras, né, da disciplina de Libras no curso, através de outras práticas, como atender o terceiro setor, a gente também está contemplando aí as ações de extensão do curso.
Laura, você fez assessoria de imprensa no semestre passado, é isso? Isso. Tá. Qual foi a entidade e como é que foi essa sua experiência? Foi um grupo, né, o nosso trabalho, só que minha entidade foi de Itapetininga, foi a Associação Criança Sorriso. Então, como meu grupo tinha 2 meninas de Sorocaba e uma de São Miguel Arcanjo, eu tive mais contato com eles, né? Foi uma entidade que foi muito boa, eles realmente tinham essa deficiência na área de comunicação. O que faz a Criança Sorriso? Ela cuida de crianças carentes da cidade, oferecendo atividades, projetos, várias atividades, eventos para tirar elas da rua. Oferecer um dia de alegria, o nome da associação se chama Criança Sorriso, para tirar realmente o sorriso das crianças necessitadas, das crianças carentes da nossa cidade. Agora ela até está com um projeto mais amplo, mas foi fundamental esse conhecimento e o retorno que eles tiveram com o nosso trabalho, o apoio que eles deram foi fundamental para o sucesso do nosso trabalho. O que vocês realizaram no período da realização? Primeiro, nós fizemos todo o projeto, vimos as dificuldades que a Associação Criança Sorriso tinha, conversamos, analisamos tudo com a orientação da professora Andréia, elaboramos um plano para eles e daí no segundo semestre nós começamos a atuar. Daí a gente fez releases, criamos uma nova identidade para a ONG, divulgamos os eventos dela, o que foi fundamental até para ela conseguir incentivos para esse projeto que ela está fazendo atualmente. Laura, eu gostaria de agradecer a sua participação. A gente vai para um intervalo, a gente já volta com a professora Andréia e também com a aluna Tayane Ávalos, ela que é do 5º período, vai falar também um pouco desse trabalho da assessoria de imprensa e das atividades que desenvolve aqui na Uniso, juntamente com a coordenadora do curso. Nós voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o trabalho desenvolvido por alunos do curso de jornalismo para ONGs da região. Continuamos com a coordenadora do curso, a professora Andréia Sainhudo Torres, e agora recebemos a aluna do 5º período, Tayane Ávalos, que está desenvolvendo nesse semestre o trabalho de assessoria em uma entidade de Salto de Pirapora. Tayane, no bloco anterior, a gente esteve com a Laura Camargo aqui. Queria saber de você também por que escolheu o jornalismo e por que escolheu a Uniso para fazer o curso. Bom, eu sempre gostei de me comunicar, gostei de escrever e foi, assim, ao curso, né, que eu mais me identifiquei. E eu escolhi a Uniso porque eu moro em Sorocaba, então para mim ia ser mais próximo, para eu continuar morando com a minha família e daí eu escolhi a Uniso. Bem, professora André, é uma discussão que é eterna dentro de um trabalho de assessoria de imprensa, é a relação entre o jornalista e o relações públicas. Como é que é distinto o trabalho de um e do outro dentro de uma assessoria de imprensa? É uma discussão antiga, né? E muitas vezes gera até constrangimentos em ambas as partes. Mas, na verdade, os dois profissionais estão habilitados a desenvolver um trabalho de assessoria de comunicação. Porque na assessoria de comunicação, que é quando se cuida da comunicação como um todo, tanto a parte externa quanto a parte interna, na verdade os 3 profissionais estão habilitados, tanto o jornalista quanto o publicitário, que pouco a gente vê desenvolver funções nessa área, assim como relações públicas. Quando a gente separa, né, nas habilidades, por exemplo, assessoria de imprensa e assessoria de relações públicas, na verdade, aí a gente vai ter um pouco mais definido a ação desses profissionais. As relações públicas falam e gostam de falar que fazem assessoria de imprensa. Na verdade, eles fazem assessoria em relações públicas. E a assessoria de imprensa, então, já é algo mais para a habilidade do jornalista. Dentro dessas habilidades, que a gente vê que o Relações Públicas hoje ele tem uma atuação, e eu costumo dizer que é um profissional que está muito mais preparado mesmo para trabalhar a parte da comunicação interna. Né, e um relacionamento com mídia, né, na divulgação. O jornalista, pelo fato dele ter todo
o cabedal, por exemplo, da prática jornalística nas redações, ele consegue ter este relacionamento com a mídia de uma forma mais técnica até mesmo, porque ele entende a linguagem jornalística. Digamos que para identificar uma pauta, identificar uma notícia, o potencial de notícia dentro de uma instituição, transformar esse potencial de fato numa pauta e vender, né, entre aspas, né, conseguir que a imprensa se interesse por essa pauta, digamos que o jornalista está mais habilitado a isso, né? Mas eu acho que os dois profissionais têm muito a contribuir quando se fala em comunicação organizacional, né, na comunicação voltada para as instituições, tanto do terceiro setor, quanto no setor público ou no setor empresarial. Agora, Tayane, a entidade que vocês escolheram, você falou que é de Salto Pirapora, quero que você fale qual é a entidade e o que é que você faz nesse primeiro momento da disciplina, ou seja, você está no 5º semestre. A Laura desenvolveu o projeto durante o 5º e o 6º, né? O que você desenvolve nesse projeto agora nesse semestre e qual é a expectativa para o semestre que vem? Bom, a ONG que a gente pegou é o Lar Criança Feliz, que é uma instituição de Salto que cuida de crianças, né, que foram abandonadas, que sofrem maus tratos, que a família não pode cuidar. E nesse primeiro momento a gente está mais conhecendo a ONG, criando um relacionamento da gente, assessores, com a ONG. Daí a gente começou agora que a ONG vai fazer 10 anos, a gente já vai ter uma sessão especial, né, na Câmara da cidade. A gente está criando esse vínculo com a cidade e a ONG. A gente está se aproximando, isso, se aproximando mais a ONG da cidade mesmo. Agora, professora, a gente percebe o que a Laura comentou, que no primeiro momento, então, ou seja, no 5º semestre, é feito esse estudo de caso da ONG, qual é a atuação, quanto tempo existe, a atividade que desenvolve, enfim. Descobre-se toda essa problematização da entidade e aí começa a apontar as soluções para ser desenvolvida no outro semestre, é isso? Na verdade, como são em 2 semestres, né, então a gente, em 2 períodos que eles desenvolvem essas atividades, o primeiro período concentra mais uma integração. Eles precisam primeiro tomar ciência do que é a função assessor de imprensa. Para isso, eles precisam estabelecer uma relação de confiança com o seu assessorado, que no caso é a instituição, e da mesma forma a instituição entender e começar a entender a participação de você ter um profissional da área do jornalismo para cuidar da sua imagem. Isso leva um certo tempo, né, principalmente que nós estamos trabalhando com instituições que desconhecem, né, a área da assessoria de imprensa, ou porque nunca tiveram a oportunidade de ter um trabalho dessa forma, ou porque não tem também a condição de bancar, né, de manter um profissional exclusivo para atender às suas necessidades. Então, é um trabalho de conhecimento, como a Tayane coloca, mas, por outro lado, eles também já desenvolvem algumas das funções, como, por exemplo, a produção dos releases, né, que são enviados a partir das ações dessas instituições, que já começa a ser divulgado na imprensa, a clipagem e a análise de imagem na mídia do terceiro setor para mostrar para essas instituições, por exemplo, o potencial que elas têm também de aparecer na imprensa, até como um feedback à sociedade do trabalho que elas desenvolvem. E, como a gente sabe, quanto mais fortificada for essa imagem na mídia, mais também chances a instituição tem de concorrer às verbas públicas, por exemplo, ou mesmo dos empresários na região. E eles terminam este 5º período com um planejamento estratégico em comunicação, que é tudo que a gente possa identificar dentro da instituição a partir de pontos positivos e pontos negativos. E inicia o próximo período, então, para o desenvolvimento do plano em assessoria de imprensa, que a partir desses pontos, então, positivos e negativos, nós vamos ver o que nós podemos melhorar e o que nós podemos ampliar de abordagem, né, para melhorar. No plano de assessoria de imprensa, eles desenvolvem, inclusive, as mídias, como vídeo institucional, boletins, boletim informativo, né, o próprio blog, o site, o uso das redes sociais para aumentar a divulgação dessas instituições. Aí eles começam já um plano mais prático mesmo da assessoria, né? Mas eles já iniciam o componente já desenvolvendo algumas atividades práticas também.
Tayane, a Laura comentou também que ela acabou descobrindo aí o gosto pela assessoria de imprensa na disciplina que ela não imaginava e não conhecia. E você já passou por algumas disciplinas práticas, como fotojornalismo, radiojornalismo, está fazendo agora, telejornalismo e agora assessoria de imprensa. Já dá para imaginar qual delas você gostaria de trabalhar, ou que você descobriu uma afinidade maior, ou ainda não? Então, eu me identifico mais com a área de TV, tanto na produção ou para trabalhar como repórter. Mas, assim, a área de assessoria está me chamando bastante atenção. Essa área de você divulgar uma empresa, ajudar na imagem de uma empresa, está me chamando bastante atenção essa área também. É nítido isso, professor André? Quando o aluno entra para fazer o curso, ele quer ser repórter da TV Globo. Essa é a referência dele, 90% dos alunos. Depois ele acaba descobrindo que existe um outro universo de comunicação. E a senhora já viu situações dessa natureza? Gente que veio conversar com a senhora para falar, olha, puxa vida, eu não imaginava que rádio era tão gostoso, que foto era sensacional, que assessoria de imprensa, então, me realizei fazendo. Já aconteceu? O tempo todo, o tempo todo. Eu costumo dizer que o aluno de jornalismo, ele chega no curso, o grande sonho da vida dele é ser empregado de alguém, né? Pode ser na TV Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, ou mesmo aqui na região. Então, assim, o grande sonho da minha vida é ser um empregado, né? De algum grande meio de comunicação. Hoje, o que nós temos estimulado bastante no curso é um olhar até mesmo para o empreendedorismo, né? Você não precisa necessariamente ser empregado, você pode ser o patrão também. Hoje, a questão da própria tecnologia, né, que a gente está falando, com os portais de notícias, a assessoria de imprensa, né, que é uma grande área aí, para que você também se torne um empreendedor. E é bom porque ao longo do curso os alunos têm percebido isso, que hoje é possível, por exemplo, ele ter a sua própria rádio, por que não? Né, uma rádio digital. Então, aquilo que eu falo, a tecnologia, né, da mesma forma que ela nos traz uma demanda maior de produção, ela também nos abre outros olhares para a área, principalmente entender, né, a indústria da comunicação, e não preciso necessariamente trabalhar num grande meio, mas ser um empreendedor. Neste caso, a assessoria de imprensa ela tem se configurado aí. Para você ter uma ideia, em 2000 nós tínhamos apenas uma empresa na cidade, uma agência de assessoria de imprensa que presta serviço terceirizado. Hoje nós temos mais de 15. Então, é um grande mercado aí. A identificação com um meio ou outro, ele é natural para o aluno, né? Até porque ele não conhece, de fato, a área quando chega aqui. Então, conforme ele vai apresentando, né, essas áreas, ele vai se identificando com uma ou outra. Sempre se espera que ele tenha uma afinidade com o impresso, ou com o rádio, ou com a TV. E eu vejo muitos alunos tendo uma afinidade muito grande com a assessoria de imprensa. Porque eles chegam no 5º, 6º período, na verdade, sem conhecer de fato o que é o papel e o que são as funções de um assessor de imprensa. E a assessoria de imprensa, eu costumo dizer que ela te dá a possibilidade de trabalhar com todos os meios, né? E de você desenvolver todas as suas habilidades, tanto em TV, rádio, jornalismo digital, mesmo impresso ou em foto. E é um trabalho solitário, muitas vezes, né? Porque você tem que dar conta de tudo dentro de uma empresa. Mas alguns se encantam a ponto de terminarem o curso e irem atuar nessa área. Eu tenho visto também egressos, né, formandos aí que vão trabalhar em jornais, rádio, TV e por algum motivo saem dessa área e vão criar a sua empresa de assessoria de imprensa. Nós tivemos só o ano passado, eu acho que eu tive uns 3 casos assim de alunos, né, ex-alunos já profissionais, que vieram me comunicar que estavam abrindo a sua própria empresa na cidade, né, e estão muito bem. Inclusive, nós temos uma dupla de alunas, de ex-alunas, que montaram uma empresa de assessoria de eventos, De né? eventos. Quer dizer que ultrapassa a assessoria de imprensa para uma coisa diferenciada. E tem feito uma diferença muito grande. Pelo que eu conversei com elas, né, que são hoje essas profissionais aí, e que têm prestado assessoria em eventos, o conhecimento na área de assessoria de imprensa tem sido um diferencial até, né, para o próprio cliente, né, que espera uma prestação de serviço e acaba tendo um pacote, digamos assim, que entra todo o processo da comunicação junto aí. Então, tem sido um diferencial para elas. E isso é muito interessante, é bastante até para a gente estudar também, né? Agora, a senhora
literalmente põe a mão na massa, muitas vezes, com os alunos, até a entidade que a Tayane participa, está realizando, vai ser, aliás, vai acontecer uma sessão solene na Câmara Municipal do Estado de Pirapora, a senhora foi convidada para participar. Por outro lado, recentemente aconteceu também uma atividade de assessoria de imprensa ou de assessoria de comunicação, juntamente com os alunos de Relações Públicas, em uma entidade que a senhora participou também. Estivemos lá juntos, inclusive com a professora Mércia. Como é que é, de repente, ter que estar junto numa atividade dessa de aluno? Eu acho fantástico. Eu só lamento não ter mais disponibilidade para poder participar de todas as ações que eles organizam, mas dentro do meu tempo, da disponibilidade que eu tenho, eu costumo participar. Além da ONG de Salto de Pirapora, que eu estarei participando, né, da homenagem a essa instituição na Câmara Municipal, eu devo participar também de uma festa junina, que é organizada pela ABUS, que também está sendo assessorada pelos nossos alunos esse semestre, que acontece em 4 de julho, e eu devo ir participar também. Então, dentro da minha disponibilidade, eu costumo participar. De ser escolhida a mesma entidade, ou continuar o trabalho com a entidade, trocando os alunos ao decorrer dos anos? A ideia essencial da disciplina é que a cada ano a gente atenda um grupo novo de ONGs na cidade ou na região. Porque a proposta do curso e da disciplina é levar para o terceiro setor como um todo a importância do profissional do jornalismo no seu quadro de funcionários. A gente sabe hoje, por exemplo, que é um dos mercados que mais ampliou o número de vagas, por exemplo, para os assessores de imprensa, que é o terceiro setor, pelo crescimento que o terceiro setor tem no país mesmo, né? Até por uma questão do Estado mesmo, até de uma omissão do Estado, as dificuldades que o Estado tem em atender demandas da sociedade, o terceiro setor tem se configurado como essencial aí na prestação de serviço na área da saúde, da educação, de assistência, né? E a gente sabe disso. Então, para que você também consiga sobreviver no terceiro setor, a partir das verbas públicas e dos patrocínios e do estímulo aí de verbas empresariais, ele precisa ter uma boa comunicação, né? E um bom retorno disso para a sociedade e para os seus apoiadores. Então, a nossa ideia é levar para o terceiro setor aqui em Sorocaba e na região essa importância do comunicador, paralelo a mostrar para o estudante de jornalismo que o terceiro setor não é só um trabalho de voluntariado, que ele é um trabalho profissional também. E que é a possibilidade de você ser remunerado pelo seu trabalho. Então, nós temos dois objetivos aí que são intrínsecos. Por outro lado, nós temos dificuldade em ter instituições que, de fato, queiram participar, né, e que colaborem com as atividades. Acontece de não colaborar? Muitas vezes, muitas vezes. Não conseguem entender esse papel? Parece que o jornalista que está indo lá, o aluno de jornalismo, é um entrão, é uma pessoa que, de repente, pode ser não bem vista até? Há uma grande dificuldade, por isso os primeiros meses do trabalho são essenciais para esse conhecimento, né, da ONG com os alunos e os alunos com a ONG. Principalmente para entender quais são as funções de um assessor de imprensa. Muitas vezes a ONG acha que você vai para ser um secretário, né, para organizar arquivo para eles, para atender telefone, né? Eu já tive situações até você veio ajudar na limpeza. Né? Então, há inúmeras dificuldades aí até que instituições entendam. Tem outros que somos muito bem recebidos e sabem da importância da função do jornalista e respeitam quais são as funções, né? E tem este grupo, esta equipe, trabalhando como um grande parceiro aí. São os projetos que são muito bem desenvolvidos e que têm um retorno muito grande, como o projeto que a Laura e a equipe dela desenvolveu em Itapetininga, por exemplo. Eu tenho situações, inclusive, que chegam no meio do ano e eu tenho que trocar de instituição, porque a instituição cria tantos entraves, né, que se torna impossível o trabalho da equipe. E aí, a minha preocupação também, neste momento, é com o aprendizado da minha equipe. Se a ONG não quer colaborar, eu preciso tirar a equipe. Da mesma forma que eu tenho equipes que não se envolvem
totalmente com o trabalho, né? E aí também entra a minha parte como orientadora para dizer, gente, não é tão só cumprindo etapa, vocês precisam realmente aprender, porque hoje é um grande mercado. Muitas vezes o nosso aluno sai daqui e o primeiro emprego que ele vai ter vai ser exatamente uma oportunidade em assessoria de imprensa. Agora, Tayane, como é que é a facilidade ou dificuldade de fazer esse trabalho numa outra cidade? Você, quantas pessoas são no seu grupo? E se existe alguém lá de Salto Pirapora, ou vocês têm que ir constantemente para Salto, ou fazer o contato via web? Como é que funciona? Então, tem uma pessoa do nosso grupo que é de Salto, que é o Altamir, então ele sempre que pode, ele vai lá, tem um contato direto, né, pessoalmente com a turma da ONG. Mas a gente também criou um grupo no WhatsApp para facilitar a nossa comunicação com eles, daí tem as pessoas que são essenciais para a gente manter um contato, uma relação, e sempre que daí eles mandam alguma informação, a gente pergunta também pelo WhatsApp. Sim, no começo a gente tinha um pouco de dificuldade na questão da comunicação, porque eles tinham coisas que eles não passavam, até pra gente não morar tanto em Salto, às vezes não dá para o Altamir estar indo até lá. Mas agora está tudo bem, está tendo uma relação muito boa com eles, a comunicação melhorou bem. Agora, professora Andréia, entre as várias disciplinas que a senhora ministra, a assessoria de imprensa é que a senhora mais se realiza, que mais se identifica, é a área que mais lhe agrada? Eu tenho uma identificação muito forte com a assessoria de imprensa, tanto que sou titular da disciplina já há pelo menos 15 anos aqui na universidade. Até porque eu comecei também, como acho que as alunas, né, tanto a Tayane quanto a Laura e vários alunos, quando eu fui apresentada, eu tive uma oportunidade de começar um estágio em assessoria de imprensa ainda na universidade, e eu tive uma identificação muito forte com essa área e fui depois atuar. Então, paralelo ao jornalismo, a imprensa escrita, que também é minha especialidade, trabalhar com jornal impresso, e com a assessoria de imprensa. Então, eu tenho uma grande identificação com a área, sim, e me realizo hoje através do trabalho das minhas equipes. Né? Como eu digo, eu não posso estar dentro das instituições com eles, mas eles são os meus olhos. E a partir do retorno, do feedback que eles me trazem, dessas instituições, que eu posso, junto com eles, para cada trabalho, porque cada instituição ela tem uma realidade diferente, né? Ela tem uma expectativa também diferenciada. É como se eu estivesse, através deles, assessorando cada uma dessas instituições. Isso me dá, de certa forma, uma grande satisfação, sim. Muito bem, estamos chegando ao fim do programa. Queria que a Tayane deixasse um contato, como conversar com você, de repente alguém que está nos assistindo quer saber mais do trabalho que você realiza na ONG, ou ainda mais falando uma opinião de uma jovem estudante, como é que é o curso de jornalismo aqui na Uniso. Tem o meu Face, que é Tayane Ávalos, ou o meu e-mail, que é tayane.avalos@gmail.com. E para falar com a senhora também, professor André, qual é a forma mais fácil? De repente a gente tem alguém que porventura queira fazer o curso, mas quer conhecer um pouco mais da estrutura da universidade, quer verificar se identifica de fato com as disciplinas que o curso oferece. Como é que é a forma mais fácil de conversar com a senhora? É possível, fica inclusive o convite, né, para interessados em conhecer um pouco mais do curso de jornalismo. É possível agendar e vir assistir uma aula ou participar de alguma disciplina de laboratório. Basta entrar em contato, pode ser até mesmo pelo site da universidade, pela página do curso de jornalismo, onde há o contato, né, já com a coordenação, fale com a coordenação, ou através do meu e-mail, andrea.torres@prof.uniso.br. Professor André, muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso para a senhora na coordenação e nas disciplinas que está trabalhando. Muito obrigada pelo espaço, né? Uniso Comunidade, lembrando, faz parte também do curso de jornalismo, aí sempre colaborando e divulgando o trabalho da universidade junto à cidade. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá do Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você pode rever também todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!